Olá, meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que a gente possa, sobretudo, aproveitar os ensinamentos do Mestre, do nosso irmão mais experiente, no dia a dia, no nosso esforço em sermos melhores e aproveitar na aplicação, então, destes ensinamentos, na melhoria de nossos passos ao longo dessa vida. Meus queridos amigos, nós hoje vamos fazer um breve estudo sobre a mediunidade presente na comunidade de Corinto, uma das comunidades que Paulo de Tarso ajudou a fundar e orientou durante a sua passagem há 2000 anos atrás. E é interessante porque nessa primeira carta de Paulo à comunidade de Corinto, a gente percebe claramente Paulo tratando da questão da mediunidade. É claro que na época os termos, o vocabulário era diferente, o entendimento também, e eles tratavam a questão da mediunidade em dois conceitos. O primeiro deles era o da profecia, que já era existente nas tradições antigas do judaísmo. Lá no Antigo Testamento a gente vê muito disso. E o dom de falar por línguas ou em línguas, como muitas comunidades cristãs hoje em dia, até hoje, têm o costume de fazer na Igreja Católica, na Igreja Protestante e outras comunidades cristãs menores. E é interessante que nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente percebe um conjunto de dúvidas presentes entre essas pessoas. E Paulo ele já se encontrava na cidade de Éfeso, ajudando as pessoas, né, dessa cidade que gostariam e estavam fundando uma nova comunidade. E ele recebia as dúvidas do pessoal de Corinto e respondia a muitas dessas questões. A gente recebeu ao longo da história duas dessas cartas aos Coríntios, a primeira e a segunda carta. Hoje a gente está tratando da primeira especificamente, no capítulo 14, e entre os versículos 1 a 5. Mas tudo indica, quando a gente mergulha no estudo dessas duas cartas, que Paulo escreveu diversas delas aos membros dessa comunidade. Ele talvez escreveu 7 cartas, como alguns pesquisadores apontam, mas 3 é certeza, porque ele faz menção a uma primeira carta, uma carta anterior a essa primeira, que a gente chama de primeira, em que ele cita esse texto, mas essa primeira carta, anterior ao que a gente tem de hoje, ela não chegou ao século XXI e nunca foi encontrada. Mas o que é interessante, dentre as dúvidas que essa comunidade tinha, era a questão do uso da profecia e do dom de falar por línguas. E isso gerava muita confusão entre os membros dessa comunidade. Então Paulo orientou as pessoas a como lidar com esse fenômeno. E é interessante, a gente vai colocar o texto aqui para ver como que Paulo orientou as pessoas. Então, entre os versículos 1 e 5, a gente tem o seguinte: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Bom, aqui claramente a gente percebe que Paulo orienta esse pessoal lá de Corinto a fazer uso, sobretudo, da profecia, porque é como nos nossos centros espíritas de hoje, quando a gente faz um tratamento espiritual por meio da mediunidade e a psicofonia está presente, ou hoje em dia a psicografia, que as pessoas sabem ler e escrever, a gente consegue transmitir consolo, conhecimento, orientação, vindo da dimensão espiritual. E no fenômeno de falar em línguas, é muito comum as pessoas balbuciarem qualquer palavra, qualquer som, sem nenhuma racionalidade, e muitas vezes as pessoas não identificam a língua, o idioma que é falado pelo médium, pela pessoa que está naquele transe.
E é muito interessante porque Paulo reconhece esse problema, as pessoas levaram esse questionamento a ele e ele fala, ó, precisa usar os dons da profecia do dom de falar por línguas para ajudar o próximo. Tem que colocar amor nessas tarefas. Sem isso, não faz nenhum sentido perder tempo com essas funções, com essas tarefas. Então ele fala que diante dessa dificuldade em lidar com a questão de falar em línguas, que diferentemente do que é encontrado lá em Atos dos Apóstolos, quando no dia de Pentecostes os apóstolos falaram em línguas inteligíveis, muitas vezes nesse fenômeno, até hoje nas comunidades cristãs, nas igrejas tradicionais, as pessoas balbuciam qualquer coisa sem a possibilidade das pessoas em volta compreenderem. E Paulo aqui ele orienta a usar o dom da profecia de maneira simples, serena, humilde, a trazer consolo, edificação, orientação, aprendizado àqueles que cultivam a mesma fé, ou seja, os cristãos das primeiras décadas da Era Comum, e aproveitar isso como uma maneira de melhorar o dia a dia das pessoas. E olha só o que ele coloca na sequência, lá no versículo 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a comunidade. Aqui ele está falando que realmente existe o fenômeno de falar em línguas, mas ele é mais voltado somente a quem está proferindo aquelas palavras que muitas vezes não são inteligíveis. E aí na sequência ele encerra: eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete. Olha o que ele fala aqui: para que a comunidade receba a edificação. Olha o que ele colocou no final do versículo 5. É necessário interpretar quem fala em línguas para que haja um sentido, para que haja um aproveitamento daquela experiência. Caso contrário, não vale a pena. Se torna uma experiência anímica de quem está proferindo aquelas palavras, aquele balbuciamento, e se não for para edificar, para melhorar a vida de quem está participando daquela experiência, não vale a pena. E aí a gente vê claramente um paralelo direto com o que o Espiritismo ensina há 150 anos sobre o uso da mediunidade. Kardec, lá no livro dos médiuns, fez uma pesquisa meticulosa sobre o fenômeno mediúnico e desenvolveu um método específico para compreender e ensinar a quem se interessa pelo fenômeno. E fica muito claro no livro dos médiuns e na literatura que adveio com o passar do tempo, sobretudo aqui no Brasil, no espiritismo brasileiro, sobre a importância de usar a mediunidade com amor, com caridade, para melhorar a vida do nosso semelhante, do nosso próximo, trazendo consolo, por exemplo, para quem partiu dessa dimensão, trazer uma mensagem para aqueles que ficaram, acalmar o coração, trazer um novo ensinamento de como encarar os problemas da vida, os desafios que todos nós temos, ou falar, por que não, de maneira responsável e orientativa aos desafios que virão no futuro. E é nesse sentido que a gente vê que o Espiritismo trata da questão mediúnica, e Paulo, a seu jeito, na sua época, também tratou. Ele, de maneira muito sábia, muito oportuna, trouxe essa sabedoria de como lidar com essa fenomenologia e fazer as pessoas convergirem. E esse ponto é interessante, a gente vai tratar em estudos futuros, pois as comunidades tinham problemas de relacionamentos. Isso não é novidade, né? Até hoje a gente passa por problemas assim, porque todos nós somos imperfeitos, e Paulo tratou de como lidar com as rupturas que ocorriam no meio das comunidades cristãs. Meus queridos amigos, então esse foi o estudo de hoje. Agradecemos a paciência de todos e em breve nos veremos. Até mais.